Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Hoje o ar-condicionado não foi desligado não, né? Está ligado o tempo todo aí. Graças a Deus por isso. Nós vamos dar uma continuação sobre o assunto que nós estávamos falando. Hoje nós paramos. Nós estamos falando da propiciação. E juntamente com a propiciação nós estamos falando também da expiação. Acho que nós falamos mais da expiação do que da propiciação. Ocorre que esses termos, eles são como que sinônimos, O que ocorre? Propiciação é a palavra no grego e expiação é no hebraico, Mas nós vimos que um trata uma coisa e o outro trata outra, mas são a mesma palavra, porque o sacrifício foi um só na cruz do Calvário. Então hoje a gente para o assunto aqui, mesmo tendo muitos textos para trabalhar, mas nós vamos no dia de hoje encerrar esse assunto. Abra a sua Bíblia, Romanos capítulo de número 3. E leiamos aí, vamos fazer essa leitura de pé. Vamos ler do versículo 21 até o versículo de número 26. Romanos 3, do versículo 21 ao 26, que diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por mais um dia que tu nos concede e de estarmos, Senhor, aqui na tua presença. Fala poderosamente aos nossos corações, sê conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E eu estou dizendo que nesse período que está, é uma bênção nós estarmos aqui, e é por isso que nós vamos ser repetitivos na maioria das vezes, mas isso vai fixando em nós, serve principalmente, sabe para quem? Para mim. Às vezes aquele lapso de memória, a gente precisa estar trabalhando todo o tempo isso aí, para que fique gravado no nosso coração aquilo que Deus fez por nós. Amém? E hoje nós ficamos alegres com tudo isso. E vamos falar aqui, nós comentávamos alguns pontos da propiciação, o que é a propiciação, e nós entendemos que na hora que alguém está fazendo vai construir uma casa, ele começa primeiro na base, na fundação, até daqui a pouco vai fazendo a edificação, e daí tem uma casa bonita, perfeita, só que quando a casa está pronta, o que aparece? A parte externa, a parte bonita, mas o que dá sustentação à casa não aparece, não é verdade? As colunas, as sapatas, aqueles ferros, ali não aparece. Aparece paredes bonitas, vidros bonitos, aquela vidraça, ali é que aparece a casa. Mas se a casa for bem fundamentada, ela resiste
por muitos anos e por muita coisa. Então a importância da base, das colunas da igreja, essa é a base. E nós estamos vendo aqui as bases da igreja. Quando o Senhor está edificando a sua casa, o primeiro tabernáculo quem fez foi feito por quem? Por homens. Deus deu instrução, falou, olha, vai ser assim, assim, faz isso. Cada detalhe Deus foi dando instrução. No caso para Davi, primeiro o tabernáculo, não é? Para Moisés, depois para Davi. Então ele deu instrução em cada ponto, em cada detalhe, como é que ele queria, como é que fazia, e foi feito tudo conforme Deus queria. Só que o tabernáculo, onde ele quer habitar, quando ele fala, eu edificarei a minha casa, não podia ser diferente. Então ele começa das bases. Nós vemos que a base, depois que o homem caiu, depois que o homem se transformou naquela coisa que nós vimos aqui no domingo, né? Aquela imagem toda distorcida, como se fosse um espelho que quebrou e aparecia, mas aparecia a imagem ali, só que toda distorcida. A imagem de Deus estava ali, mas distorcida. E esse retorno lá. Então, quando o Senhor agora quer fazer, ele começa falando primeiro de si. Aí nós falamos sobre a Trindade, né? Como é que Deus, trino, um só Deus, mas que subsiste em três pessoas. Isso já dá um nó na nossa cabeça para entender isso. Aí depois nós vimos qual é o outro ponto, que é o ponto da encarnação. Por que é da encarnação? Por que depois da queda nós tínhamos que ter um Salvador idôneo, com a mesma natureza nossa? Para isso, porque ele poderia vir o Filho de Deus, divino, e fazer a obra que poderia fazer, mas não seria compatível com tudo aquilo, porque Deus formou o homem para ele ter esse relacionamento com o homem, com a sua criação. Então, para resgatar esse homem, tinha que ser alguém com a mesma natureza, e por isso foi o motivo da encarnação. É por isso que a salvação na cruz do Calvário, ela não alcança anjos, não. Os anjos caídos não vai alcançar. Por quê? Porque Deus, Cristo, ele se fez homem, Deus se fez homem, a natureza humana é para salvar o ser humano. Se alguém achar que um anjo caído vai se salvar, é fora da realidade, não tem salvação. Eles não se arrependem. Então já foi decretado ali para Satanás e a terça parte dos anjos, já foi decretado o juízo, né? O afastamento completo da presença de Deus. Então essa obra da salvação, por isso que foi a importância da encarnação, por isso que tinha que ser homem, e Cristo veio. É por isso que ele, caminho de humilhação, ele destitui da sua glória, se fez homem, ou seja, semelhança de quem? De carne pecaminosa, agora sem pecado. E é por isso que quando nós falamos que o Senhor, ele não venceu Satanás, não foi na cruz do Calvário, ele venceu no deserto. É por isso que ele foi conduzido para onde? Ele foi conduzido pelo Espírito Santo, muito bem tocado aqui, né? Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. E quem tentou? Satanás. É por isso, quando nós olhamos aqui, a gente vai dando umas pinceladas aqui, muitos acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Muitos acreditam nisso. E tem gente se preparando aí para passar pela grande tribulação, porque tem três correntes principais, onde nós nos enquadramos, onde nós cremos que nós não passaremos pela grande tribulação, que é os chamados pré-tribulacionistas, né? Então seremos arrebatados antes da grande tribulação. Tem uma corrente que é o chamado de mesotribulacionista, que acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E tem uma corrente
que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. No final da grande tribulação é que a igreja foi arrebatada. Por que é que nós nos enquadramos na primeira? É porque nós sabemos a ira de Deus. Primeiro nós conhecemos o amor de Deus, mas nós também conhecemos a ira de Deus. E quando se olha para a ira de Deus, que nós vamos lá no final, depois que Cristo vir destronar Satanás, que ele vai ter seu trono aqui na terra, quando ele destronar Satanás, a ira de Deus vai estar ali estampada ali sobre Israel. Mas só que o período da grande tribulação, que é aí onde muitos se pegam lá, né? Que o período da grande tribulação ainda não é a ira de Deus. Claro que é. Quem é que vai estar agindo aqui durante a grande tribulação? Satanás. E quem está pensando que vai passar pela grande tribulação, ou que se prepara. Por que é que tem que se preparar para a grande tribulação? Vamos lembrar de um personagem da Bíblia, Jó. O que ocorre com Jó? Ele era temente a Deus. Quem deu testemunho de Jó foi o próprio Deus. Na hora que os filhos de Deus se apresentam para Deus e que Satanás apresenta ali, né? Prestar conta, né? E Deus fala para ele: observaste o meu servo Jó? Aí Satanás lança, né? Está na dele, ele lança. Claro, foi abençoado com tudo. Tudo que tem lá, né, com ele lá, nada toca nele, é tudo bem, porque ele era próspero, né? Quando Deus fala assim, olha o que é provação. Deus fala assim, pode prová-lo, só não tira a sua vida, porque Deus limita, né? E o que Jó passa é algo terrível. É essa hora que nós olhamos aqui e nós vamos entender lá na frente a oração que o Senhor fala, a oração ao Pai Nosso. Ele entra num estado terrível. Satanás toca nos bens dele, toca na família dele e toca na saúde dele, ao ponto de alguém chegar e falar assim, olha, um dos amigos de Jó fala assim, olha, acho que o pecado que tu fez é muito grande para tu alcançar chegar uma desgraça dessa na tua vida, né? Mas ninguém sabia o que estava ocorrendo. Por um momento, Deus tira, porque é assim que Satanás usa a sua palavra, ele fala assim, cercastes, ele não te serve a tua, porque tu cercastes de bens, e começa a falar, então Deus coloca numa cerca. Lembra que nós estamos numa terra amaldiçoada? Mas Deus cuida de nós. Quando Deus fala assim, toca, é como Deus tirasse aquela cerca em volta de Jó, e Satanás agora tem autoridade para atacar. O inferno se abre. Se Deus tirar essa cerca da nossa volta, o inferno se abre à nossa frente. E essa cerca será tirada quando Satanás estiver com toda a autoridade aqui na terra. É por isso que quem está esperando a grande tribulação, se prepare. Vai pedir a morte, porque sabe que vai ser testemunha de coisas terríveis. E muitas vezes não é da própria vida, que na hora que acabar minha vida, a vitória é garantida. Mas olha, quando ele olhar em sua volta e ver filhos, parentes, amigos, todo mundo numa desgraça total que vai acontecer durante a grande tribulação, não vai ser para qualquer um não, vai ser para poucos. Então tem que se preparar. O pós-tribulacionista, esse que crê nisso, né, ele tem que se preparar para isso. Tem alguns sites aí que está falando sobre, não sei se já conhece, sobre os sobrevivencialistas, aquela pessoa que está se preparando para viver isolado, estocando comida, preparando tudo aí, né? Eles estão preparando com uma coisa, não sabe o que vai acontecer, mas está preparando com uma coisa terrível. Quem faz isso muito bem é uma igreja chamada Igreja Adventista.
Ela prepara os alimentos, isso há muito tempo que ela vem preparando alimentos para lá. Então quem quer passar, vai para... Porque não vai comprar, não vai vender, se não tiver a marca da besta. É por isso que o Senhor Jesus, na sua oração, modelo de oração, lá no final ele fala assim, ó: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se nós olharmos, fecharmos bem essa palavra, está dizendo assim, que nos livre do maligno. Ele é a essência do mal. Então, na hora que ele estiver no controle, sem a cerca, controle sobre essa aqui, vai assim, olha, há um lamento nos céus quando Satanás for lançado na terra. Quando ele fala assim, ó, livro do Apocalipse, acho que é capítulo 13, que fala assim, ó: ai dos moradores da terra, porque Satanás foi lançado na terra. E aí vão ver o que é disso que o Senhor quer nos livrar, é promessa de Deus, é livrar da ira vindoura. E a ira vindoura já inclui um negócio chamado grande tribulação, que quem olha para trás e vê tantas coisas terríveis que aconteceram, não imagina como será a grande tribulação, porque a palavra de Deus fala assim, olha, coisas que nunca houve, nem jamais haverá. Obrigado, irmã Alice, muito obrigado. Então, aqueles que estiverem nessa, e veja bem, por que é que nós ficamos atentos a isso? E por que é que nós nos apegamos no arrebatamento antes da grande tribulação? Porque é promessa de Deus de nos livrar da ira vindoura. E segundo ponto, vou dar um exemplo claro aqui. Tem um trem, vai passar aqui. Qual é o horário do trem? Ele vai passar meio-dia. Aí surge um boato muito forte. Esse trem, não, o trem vai adiantar, vai passar 11 horas. Vai ser 1 hora a menos. Não vai ser 1 hora a menos, vai ser 1 hora depois, vai passar às 13 horas. Quem é prudente faz o quê? Chega 11 horas. Porque se não passar às 11, vai passar meio-dia. E se não passar meio-dia, vai passar 1 hora. Por isso é que nós estejamos prontos para partir, né? Até porque, quando começar a grande tribulação, é como se um cronômetro ele começasse a correr. No livro do Apocalipse fala que quando fala assim, olha, quando ele será lançado, ele virá com tanta fúria, sabendo que tem pouco tempo. Não é assim que está escrito na palavra de Deus? Sabendo que tem pouco tempo, então Satanás vai saber que tem pouco tempo. Mas agora ele não sabe ainda como é que vai ser, porque a hora que Jesus vem, ninguém sabe. E na hora que ele vir, primeiro ele vai lançar Satanás do lugar onde ele está, vai lançar. Esse é o momento que nós vamos estar, igreja arrebatada e começando aqui a grande tribulação. Na hora que começar a grande tribulação, aí sim, ele conhece a Bíblia, aí ele vai saber que tem pouco tempo, mas por enquanto ele não sabe. Porque lembra quando Jesus fala da hora, da vinda dele, ele fala que somente o Pai, nem o Filho sabe. Jesus não sabia. Mas por que ele não sabia? Como homem, ele não sabia. Mas como filho de Deus, por quê? Porque Deus é um, né? Então, como homem, ele não sabia. Mas não sabia. Então, Satanás não sabe, ele não é onisciente. Isso está no plano de Deus. Ele só vai saber na hora que ele for lançado aqui. Aí ele vai saber que tem pouco tempo.
e aí que ele vai fazer, igual um personagem que falou assim, ó, se eu voltar no governo, eu vou fazer tudo que eu intento fazer, porque eu sei que eu tenho pouco tempo. É alguém que falou isso, né? Satanás vai saber na hora, mas por enquanto ele não sabe ainda. Então é por isso que nós nos agarramos nas promessas de Deus, de que nós seremos arrebatados antes. E é por isso que nós estamos aqui agora vendo lá. Então, nessa construção da casa, aí tem essas colunas. Então, falamos primeiro da Trindade, falamos da encarnação, e que está demorando demais a propiciação e a expiação, que é um termo só. Aliás, é um termo, né, que abrange a mesma coisa, só que é um sacrifício completo. No livro de Êxodo, quando nós estávamos lendo, é aí que nós estamos falando, que foi aquela história, né, dos 2 bodes, do cordeiro, né, que um era pelo sumo sacerdote, ele oferecia o sacrifício por si mesmo. Por quê? O sumo sacerdote é homem, natureza humana, pecador, então ele tinha que oferecer um sacrifício por si mesmo. Na cruz do Calvário não teve esse sacrifício. Por quê? O sumo sacerdote ali era Cristo, sem pecado. Então ele era o tabernáculo, o lugar da propiciação, ele era o cordeiro da propiciação e ele era o sumo sacerdote. O texto fala bem claro isso. E como é que ele era sumo sacerdote ao mesmo tempo sendo cordeiro? Quando ele fala: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Então ele estava oferecendo o sacrifício. Então, porque Cristo para nós é tudo, de ponta a ponta do tabernáculo é tudo falando de Cristo, tudo da natureza de Cristo, natureza humana, natureza divina. Então tudo ali é de Cristo. Então na cruz do Calvário, quando nós falamos aqui agora que lá no deserto, como é que foi que entrou o pecado no mundo? Através da tentação, através de um diálogo, Satanás tentando Eva. E por isso que nós entendemos que Satanás, ele é astuto, ele sabe quem utilizar ali naquele sacrifício. Ele usa por que ele usou a serpente? Poderia usar outro animal qualquer, mas usou a serpente, porque ele observava, na criação ele observava e via que a serpente era a mais astuta, era a que se esgueirava, que ia andando por aí, cortando obstáculos, e cortou um obstáculo chamado quem? Adão. Foi chegar em quem? Chegou na Adão, chegou na Eva. Então foi o primeiro diálogo que teve ali. Então por um homem entrou o pecado no mundo, pois Deus fez agora sim. Cristo, ele é a propiciação, a expiação dos nossos pecados. A propiciação quer dizer que Deus agora está ao nosso favor, ele é propício, ele que nos traz a paz, ele que está conosco. Então a propiciação é trazer, agora nós voltarmos a ter um relacionamento com Deus. E a expiação é o pagamento. É por isso que esse pagamento é os nossos pecados que foi lançado sobre Cristo e que ele tomou sobre si. Então esse foi o pagamento, esse foi o resgate. E nós olhamos aqui, vamos aqui no texto. Aqui no texto, né? Porque no 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Essa palavra nós não tocamos nela ainda, justificação, né? Pela redenção. Redenção aí falando agora sobre o resgate, o pagamento, né? Que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para propiciação, que é o assunto, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus.
Então olha a base se formando aqui. Propiciação é como se fosse uma base. Propiciação e expiação. Aí para quê? Para resgate. Opa, só tem o resgate porque teve propiciação e expiação. Aí mais adiante fala em justificação. Então, o resgate, o pagamento do preço, nós voltamos agora a ter comunhão com Deus, para ser o que? Justificados. Então, se não houver nisso, se não houvesse a propiciação e não houvesse resgate, não ia ter a justificação. Está vendo como uma coisa vai montando uma base para nós chegarmos agora na nossa justificação? Então são as bases que vão sendo formadas. Então a propiciação ela era necessária para redenção, para resgate. Resgate de quê? Vamos olhar agora aqui. Nós falávamos, Cristo venceu Satanás lá no deserto. Ali não tem nada a ver com Satanás, tem com o Pai. Quem é que foi ofendido lá no Jardim do Éden? O Pai. A santidade de Deus é que foi ofendida. Por isso que esse preço tinha que ser pago. Na hora que tem ali agora, aí vai falar resgate. Por que resgate? Tirar da mão de quem? Do pecado. É o pecado que nos aprisiona. Sem Cristo nós éramos escravos do pecado. E para tirar da mão agora do pecado aquilo que a nossa alma estava presa, tem que ter alguém com mais poder. Eu vou dizer um texto assim, né? Mas vocês vão depois olhar na palavra de Deus aí que está dizendo aquilo que eu vou falando, depois vocês vão confirmando na palavra de Deus. Cristo, ele é o nosso profeta, rei e sacerdote. Quando nós falamos de pecado, quando está escravizado com alguém, para alguém tirar alguém, vamos supor, tem alguém prisioneiro. Para alguém tirar o prisioneiro da mão de uma pessoa, ele tem que ter poder. Não é assim que acontece? Por exemplo, alguém faz uma pessoa de refém, ali. Quem é que vai tirar da mão daquela pessoa? Alguém que tenha mais poder do que aquele que tem. Normalmente quem é? A polícia. E vai lá e tira daquela pessoa porque tem mais poder. Lembra do Senhor falando que alguém para entrar na casa, para tomar os bens da casa de um valente, tem que primeiro fazer o quê? Enfrentar aquele valente, vencer aquele valente e amarrá-lo. Quem é que tinha poder sobre o pecado? Cristo. Por que ele tinha poder sobre o pecado? Se lá no deserto ele tivesse cedido à tentação, ele ia ter poder sobre o pecado? Nenhum. É por isso que Cristo tinha autoridade para falar assim na hora que ele estava se afastando ali com os discípulos. Ele falou assim: olha, vamos embora, se aproxima o príncipe deste mundo que nada tem de mim. Ele podia falar isso se tivesse sido derrotado lá no deserto? Não. Satanás não tinha poder sobre Cristo, o pecado não tinha poder sobre Cristo, e lá na frente nós vamos ver o quê? A morte não tem poder sobre Cristo, porque a morte não podia retê-lo porque ele não tinha pecado. Então ele age como um soberano, como rei, no momento em que ele nos liberta do poder do pecado. Então esse é um ponto que é fundamental aqui para ele nos justificar, senão o sacrifício não ia ser aceito. Filho de Deus, encarnado como filho de Deus, mas derrotado, se não tivesse vencido Satanás no deserto. Ele acabou com tudo, foi ali que ele perdeu, foi ali que os demônios reconheceram o que é? O principal dos demônios, que é Satanás, não teve nenhum poder sobre Cristo, os demônios se dobravam.
Ele sabia que tinha alguém ali com autoridade. É por isso que eu falo assim, olha, ele expulsa o demônio como? Com autoridade. E o judeu, na época ali, eles, na hora de expulsar demônios lá, eles faziam 1001 maneira. Parecia uma dessas seitas que tem por aí, como é que expulsa demônio, né? Expulsa demônio fazendo isso, aquilo, tá, lá. É sal grosso, eu não sei de que, aquela coisa lá assim, né? Cristo não. Poder sobre demônios. Então, nesse momento, nós vimos ali como é que foi completo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nós olhamos aqui que ele amarrou o valente, tomou. É por isso que depois ele pode ali agora entrar na morte e sair da morte. E pelo contrário, vai lá e toma a chave de quem? Da morte, a chave do inferno. Ele toma, ele tem autoridade. Ele sai da morte com toda a autoridade que ele conquistou na cruz do Calvário. Então, por isso que tudo que nós vemos de cruz é falando agora desse resgate, mas para nos trazer de volta ao Pai. Não tem mais nada a ver com Satanás. E aí ele começa o reino dele. Então esse tabernáculo aí tem essas colunas que a gente precisa ficar firme. Sabendo dessas coisas, quem é que não tem autoridade aí? Quando for enfrentar demônios, vai falar em seu nome? Não, você vai falar em nome de quem venceu o principal dos demônios. Não tem que fazer acordo, não tem que chegar, olhar assim e falar assim, olha, a autoridade não é minha, porque se eu for com a minha autoridade, eu vou ser, como é que é? Despedaçado. Quem é que quer ver como é que o inimigo usa, né? De uma forma visível? Dá um pulo na África, vai ali na região central aí da América, Haiti, aqueles países lá, né? São coisas que você fala assim, dá medo, se não tiver com a autoridade do Espírito Santo. Satanás, ele vai agir desta forma durante a grande tribulação. Então, se alguém, como é que nós vamos lá assim? Nós vamos caminhando juntos. A gente olha para trás, as nossas raízes, né? Apóstolos, Igreja Católica, foi a Igreja Católica que ficou na base, né? Aí você vai caminhando, só que tem uma hora que você tem que, não dá para seguir junto. Depois da Reforma Protestante, nós tivemos tantas denominações evangélicas, e hoje, chegamos no dia de hoje, você olha assim, né? Você vai encontrar coisas boas, a grande maioria delas. Tem umas que são verdadeiras sentas. Lembra daquele peixe? Que você vai escolher o peixe lá, alguém te dá um peixe, você vai comer. Se você não tiver cuidado de retirar as espinhas, você vai se engasgar e pode até morrer. Tem peixe que pessoas comem, até peixe venenoso. Lembra do baiacu? Lá no Japão tem alguém que, eu não aconselho ninguém a fazer isso, que tem comida que logo de cara você vê que é abominável. Mas eles vão lá, eles fazem um tratamento assim, né, de tirar o veneno do baiacu, e comem e não morrem. Sei que muita gente morre também, né? Porque tem que ser um tratamento de mestre. Eu não aconselho. Se você vê um baiacu, você vai perder tempo em tirar o veneno dele? Não, vai no outro lá. Não coma. Tem gente que come cobra, mas tem que tirar o veneno. Você vai comer cobra? Numa fartura dessa que nós temos, cai no meio da Amazônia, só vai comer cobra, só vai comer macaco, esses bichos assim abomináveis. Se você não tiver um mínimo de consciência, olhar assim, porque ali você vai encontrar, aquela ali dá para comer, aquele não dá, e tudo assim. A não ser que você está no deserto, que não tem nada lá, e você come até gafanhoto, né? Mas não devemos tentar a Deus. Mas como é que nós vamos caminhando assim? Tem coisas boas nas igrejas, você pode analisar, pode olhar, mas chega numa hora, você olha assim e fala, aqui não, toma teu rumo que eu vou nesse. É assim, o pré, o pós lá, você vai caminhando, respeita a posição do pós-tribulacionista,
do meso, e que for lá, mas você olha para a Bíblia, aquilo que você olha dali é o que te dá força da caminhada, aquilo que vai olhar, você vai olhar e falar assim: opa, eu posso caminhar aqui, é isso que me dá segurança. E tudo que nos dá segurança é através da palavra de Deus. Por que é que a lei, por que é que o Moisés não entrou na terra prometida? Todo mundo sabe por quê. Feriu a rocha, que não era para ferir, mas na realidade ele não entrou na terra prometida porque a lei não traz descanso para ninguém. E ele era o principal representante da lei. É por isso que ele não entrou na terra prometida. Então, nós confiamos em quem? Sacrifício da cruz do Calvário. E nesse sacrifício que a gente vai olhando como é que nós caminhamos. Primeiro ponto: Jesus foi batizado? Foi. Mas o batismo não é para perdão de pecados? É ou não? Mas no entanto, quando João Batista olha para ele e fala assim: ué, porque João Batista conhecia a história de Jesus. Ele não tinha o que? A caminhada com Jesus igual os apóstolos tiveram, mas ele era da família de Jesus, não é? Mas ele se isolou no deserto muito tempo, muito cedo. João Batista foi aquela pessoa que isolou, ficou lá no meio do deserto, no meio do mato, comendo gafanhoto, mel, aquela coisa, ficou lá, isolado lá. Mas ele sabia a história de Jesus. É tanto que quando ele se apresenta para Jesus, ele fala: ué, Jesus vai ser batizado? Eu é que tenho que ser batizado. Jesus fala: por que Jesus foi batizado por João Batista? Aquilo ali era só para aquele judeu chamado o judeu novo, prosélito, é isso, né? É que era para entrar na religião judaica. Eles passavam pelo batismo como arrependimento dos pecados, para entrar agora no judaísmo. Mas Jesus passou por aquilo ali porque já estava mostrando que lá na frente ele ia se fazer pecador por todos os homens. Fala: João, mas deixa como está. E João Batista o batizou, e foi nesse momento de uma revelação em que o Pai falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí nós vamos ver que ele tem a sua caminhada. Nós fomos batizados? Fomos. O que significa o batismo para a gente? Travessia do Mar Vermelho. Saímos do mundo e entramos agora onde? Deserto. Só dependemos de Cristo, só dependemos de Deus em tudo. E tem uma outra travessia lá na frente. Qual é a outra travessia que tem? Antes de entrar na terra prometida: Rio Jordão. Travessia do Rio Jordão. O que significa a travessia do Rio Jordão? Morte do eu. Caminhada de Jesus: deserto, venceu Satanás, caminhou. Getsemane. O que ele fala ali no Getsemane? Na oração que ele está fazendo ali, assim, fala assim: olha, Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja a minha vontade, mas a tua. Negou a vontade dele, porque ele veio para quê? Para cumprir a vontade do Pai. A travessia do Jordão, a entrada na terra prometida, é por isso que o Senhor Jesus fala assim: ó, quem quiser vir após mim, o que fala? Negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Negação. O caminho do cristão é caminho de negação. Para nós chegarmos na nossa bênção, nós temos que negar a nós mesmos para alcançar a promessa. Enquanto nós estivermos fazendo do nosso jeito, como eu quero, da minha vontade, lá, eu não estou negando a mim mesmo. Jesus negou, fez a vontade do Pai. Nós temos que seguir o mesmo caminho.
Vamos lá, deixa eu só colocar mais um ponto aqui a respeito do inimigo, da grande tribulação. Ele conhece tudo de nós. Ele é aquele, vamos pegar o exemplo do futebol, um treinador que se dá bem em tudo. Quando ele vai fazer um jogo, ele estuda detalhes do adversário. Ele olha como é que faz, como é que... Eu estava olhando, interessante, né? É que disputas de pênalti, o goleiro, ele tem as anotações lá dos batedores, né? O que ele faz? Bate para lá, bate para cá, olha como é que tem. O goleiro tem tudo lá. E o atacante também sabe do goleiro. Ele tem a tendência, quantas vezes vai para a direita, quantas vezes para a esquerda, quantas vezes ele sai do gol, quantas vezes faz isso. Satanás tem relatório de cada um de nós. E quem é que faz isso? Os demônios, os principados, está aqui, eles estudam dela. Ele sabe das nossas fraquezas. Muitas vezes tem coisa que você olha assim que pensa, ué, como é que ele sabe? Já viu eu não sei se isso mas numa sessão espírita, tem entidades ali que falam muita coisa da pessoa. Ué, mas como é que sabe? Sabe. Observam. Sabe muita coisa. Satanás sabe como nos atingir. Da mesma forma que ele vai atingindo determinados pontos, ele sabe qual é a nossa fraqueza, qual é o nosso ponto forte. Opa, desvia daqui, que esse cara é bom, vai para ali. Ele sabe como nos atingir. Então, por isso, quanto mais nós soubermos como ele age, como ele atua, como essas coisas atuam, mais nós ficamos livres. Nós fechamos as nossas portas. E eu quero falar ainda de porta, né? Porque o nosso tempo está muito corrido, né? Falar das portas. Muita gente fala que quando Jesus voltar, a próxima vinda de Jesus, vai ter um grande avivamento. Será que vai ter? Quando nós olhamos o livro de Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, é o contrário. Vai ter uma grande apostasia, mas vai ter avivamento. Só que o avivamento é individual. Como é que é o avivamento individual? Quem é sujo, suje-se ainda mais. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Então, na hora que esse mundo está cheio de lama, santifique a sua vida. Então, o individual, sim, porque vai ter uma característica agora dos apóstolos, né? O santo vai falar, não, tem gente que vai olhar assim, não, Jesus está voltando, eu vou largar isso, vou estar lá. Começa agora a ter um avivamento mais individual. No coletivo, apostasia. Até a igreja. Ela começa com a igreja de Éfeso, chamada da igreja do primeiro amor, mas a reprovação já naquela igreja era assim: tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Já começou ali. E vai caminhando a apostasia, vai o crescimento do joio, e vai chegar na sexta igreja, a igreja de Filadélfia, na qual o Senhor não tem reprovação. E Senhor fala assim, olha, esse deixa uma porta aberta, a igreja de Filadélfia, que também está no nosso meio, né? De Éfeso até a igreja de Laodiceia, está toda aqui, espalhada aqui. Tem um período de característica que foi a característica da época, mas está espalhado por aqui. Mas a grande maioria da igreja, a última igreja, o Senhor fala, eis que estou à porta e bato. Esse é o cuidado que nós temos, essa é a apostasia. Essa é uma igreja que vai estar tão diluída o evangelho, que muitas vezes não é reconhecida mais como igreja, já causa escândalo até no mundo. Então, como a cobrança individual, santifique-se. Jesus está voltando. Precisamos estar animando agora.
estarmos juntos, porque precisamos uns dos outros. E o inimigo não está para brincar. É por isso que ele está fazendo tudo isso. E nós que cremos que o Senhor cuida de cada um de nós, Ele vai nos livrar da grande tribulação. Ele vai nos livrar do maligno. Mas para isso, tem que estar, porque senão, 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas, as loucas vão entrar em desespero, porque vai entender, compreender que perdeu o trem que estava para passar, não teve a vida no altar, não se encheu de azeite, vai ter problemas. Mas nós, quando eu falo nós aqui, é porque nós cremos que nós seremos arrebatados. A palavra arrebatar quer dizer arrancar com força. Ou seja, o que é arrancar com força? Tirar de uma forma rápida, para não se contaminar, para não se perder. É assim que nós cremos, é assim que o Senhor, foi por isso que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, foi o preço pago pelas nossas vidas, para que nós pudéssemos agora trabalhar, ser cooperadores e ter uma herança, ser co-herdeiro no trabalho e co-herdeiro na herança. Amém? Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Nosso tempo é rápido, né? Mas no próximo ponto nós vamos tocar agora na justificação. Por que que nós somos justificados? Amém? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que aqui tivemos. Senhor amado Deus, fala, Senhor, ao profundo dos nossos corações, Senhor amado Deus, e nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, porque o tempo está próximo, a hora está chegando, e nós queremos estar contigo, porque essa é a tua promessa. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.